553. Terapia é com terapeuta. É assim que formamos uma representação. Presidente do Sindicato dos Terapeutas de Santa Catarina e Federação Nacional dos Terapeutas. Presidente Mago Russo Guardião. 991 14 7773. Mais alegria. 6h21. Tadeu Soares. É um show. Muito boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que temos. Isso nós agradecemos ao grande Criador, aquele que nos deu a vida e a oportunidade de estarmos aqui nos encontrando para transmitir mensagens de amor, de carinho e também provocar em nós a nossa eterna e sempre autocura. Se formos analisar a nossa forma de viver, se formos analisar os nossos métodos, como vivemos, nós vamos também saber hoje falar um pouquinho da origem das primeiras escritas encontradas no mundo, que foi em relação aos Vedas. Nós teremos logo mais também aqui, falando conosco e dividindo este momento incrível junto com você aí, o querido ouvinte da Rádio Mais Alegria, que cada vez traz mais alegria para o seu lar, e nós estamos aqui para contribuir com esta mais alegria. Mas a alegria é o objetivo de estarmos vivendo neste mundo e provocando nas outras pessoas a alegria, para que esta alegria esteja também conosco. E esse nome da rádio vem a calhar e vem trazer nós para cá, vem nos trazer para cá para transmitir e para dividir com você esta energia positiva de uma sexta-feira, né, Anderson? Uma sexta-feira iluminada, onde encerrou os trabalhos para muita gente. Alguns ainda vão trabalhar um pouquinho amanhã, mas outros já estarão hoje descansando, indo para os seus lares. Nesse momento, aqueles que estão no trânsito, estão pegando uma chuvinha, está um pouquinho molhado hoje, mas é bom a aguinha para lavar, né, para dar uma lavada na alma da gente, para dar uma lavada na Mãe Terra. E este é o motivo pelo qual nós vivemos. Intempéries, diferenças, momentos diferentes na vida em que encontramos a todo momento. E você, querido ouvinte, é a pessoa escolhida para este dia, neste momento, estar aqui se encontrando e nos encontrando também, dividindo algumas palavras e alguns conhecimentos que vamos trazer. O Grupo Dimensão sempre vem conosco trazendo estudos e conhecimento de cunho científico, e sempre chegamos com a ciência a descobrir a história antiga, a descobrir a história do mundo. E o Grupo Dimensão traz conhecimento, traz cultura e quando traz conhecimento e cultura, eu estou falando aqui de trazer aquilo que você vai usar como ferramenta para a sua autocura. Nós estamos hoje aqui mais uma vez sorteando, e os amigos da rádio poderão ligar para o telefone 3209-47, 3209-4755, 3209-4755. Vocês poderão ligar para cá hoje e concorrerem a uma consulta com este que vos fala. Eu sou o Mago Russo, ou então o Russo Guardião. Também vamos trazer para cá hoje algumas informações sobre terapias e terapeutas. Nós queremos falar hoje, principalmente, do quanto essas terapias vêm mudando a vida de algumas pessoas. Nós estamos com um processo junto ao Grupo Dimensão para buscar conhecimento e trazer um resgate às famílias. Olha como isso é interessante. O SUS, através do Sistema Único de Saúde, vem trazendo esta abertura e vem promovendo esta abertura, onde nós vamos tentar acessar com toda a capacidade que temos de conhecimento, para resgatar, veja bem, querido ouvinte, para resgatar a cura dentro de casa, dentro dos lares. Você deve estar lembrado quando você, que tem mais de 50 anos, né? Não no meu caso, que eu tenho 25 mais 25, aliás, mais 25 mais 28, não vamos mentir por 3 anos, né? Eu tenho 25 mais 28, então eu lembro-me de quando eu era criança, que a mãe, quando dava uma dor de cabeça, uma dor de barriga,
né? Aquela indesejável diarreia, então que fazia aquele chazinho gostoso e que às vezes no frio, um dia que nem hoje, né, com aquela gripe, aquele resfriado, também nos levava lá na cama e a gente tomava aquele chazinho tão bom e dentro de 2, 3 horas, ou então no outro dia quando eu acordava já estava inteiro de novo, estava pronto para outra, né, como o pessoal diz, para outra jornada, não para outra doença, né, não para outra gripe, nem para outro resfriado. Então, estamos trabalhando para resgatar esta cultura de trazer para dentro de casa os primeiros socorros ali, aquele chazinho, às vezes uma batatinha. Olha, isso eu vou passar hoje para você. Isso eu vou passar agora neste momento. Se você tiver papel e caneta, anote, senão vai ser bem fácil de guardar. Você pega quando tiver com uma dor de cabeça muito forte, você corta rodelas de batata e você amarra na sua cabeça, bota uma no meio da testa e mais uma de cada lado, perto das suas fontes, ali no que dizem que é a fonte, né, a direção da glândula pineal. Você coloca ali e amarra com um pano, preferência um pano branco. E se deita e relaxe. Apenas ouça uma música agradável, né, e fica curtindo aquilo. Você vai pelo menos amenizar a sua dor de cabeça. 90% das vezes vai curar a dor de cabeça. Você vai perceber que se você acordar no outro dia, você vai ver que aquela batatinha vai aparecer preta. Ela puxou todas as toxinas ali para fora e por isso a tua dor de cabeça passou. Então, esse tipo de procedimento que era usado antigamente pela mamãe, pelo papai, era usado na família, evitava muitas vezes de qualquer coisinha correr com o filho lá para a fila do SUS, para a fila do postinho, até dando trabalho para os próprios funcionários do posto e para si próprio, né? Ter que abandonar, perder horas de trabalho para levar o filho até o médico, sendo que um procedimento simples, às vezes um chá de laranjeira, pode te amenizar, um chazinho de marcela, um chazinho de camomila, e isso pode te resolver. Então nós estamos trabalhando junto com o Grupo Dimensão para levar esse tipo de informação, de conhecimento e nas comunidades fazer esse curso. Então eu vou logo mais estar passando aqui o telefone onde vocês poderão ligar. Tá ok? Vamos ouvir agora a nossa vinheta aí, um pouquinho, e já voltamos para falar com você, querido ouvinte. Um abraço. Jorge Multas, o doutor das multas. Recursos em qualquer tipo de multas administrativas. Especializado em multas de trânsito, tais como alcoolismo, apreensão de CNH, processos administrativos, seguro DPVAT e revisional. 20 anos de experiência faz a diferença. Ligue 30 33 18 82. Você precisa conhecer um modelo moderno de segurança. Por isso, a Antivistesc é uma voz que não se cala e sempre ao lado de você. Segurança de eventos e vigilantes, você agora tem um representante. Antivistesc. Presidente Fernando Ferreira. Telefone 988-290374. CETEC Coque, Centro de Educação Terezinha Krautz, em Palhoça. Ensino de qualidade para o seu futuro. Matrículas abertas. Desde 1995, uma escola com educação qualificada e diferenciada. Ensino infantil e fundamental na unidade Aririú. Ensino médio na unidade Camelão Palhoça. Qualidade e tradição de ensino em Palhoça. Ensino médio preparatório para o vestibular e Enem. Professores preparados e capacitados com o que existe de mais moderno em tecnologia de ensino na plataforma Coque by Pearson e tecnologia 3D. Venha fazer parte desse time vencedor. CETEC Coque, matrículas abertas. Mais informações, acesse o site www.cetec.com.br ou ligue para 30 33 30 99. Grupo Petros Soluções Empresariais. Oferecemos serviços de limpeza corporativa, limpeza pós-obra, limpeza pesada, limpeza de vidros e fachadas, promotor de vendas e terceirização. Site www.grupopetros.com.br. Telefone 991 19 6613. Sobrancelhas Outlet, cursos e treinamentos em micropigmentação de sobrancelhas, despigmentação, master e outros. Atuando em treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial. Saúde, estética, beleza. Rua Papa Paulo VI, 502, Ponte de Maruim, Palhoça. Telefones 3058 5326, 998579553.
Terapia é com terapeuta. É assim que formamos uma representação. Presidente do Sindicato dos Terapeutas de Santa Catarina e Federação Nacional dos Terapeutas. Presidente Mago Russo Guardião. 991 14 7773. Mais alegria. 6h30. Tadeu Soares, é um show. Olá, voltamos mais uma vez aqui diretamente da Rádio Mais Alegria para você, levando a alegria e o conforto de você estar aí nos ouvindo. E eu gostaria de mais uma vez convocar a você para participar conosco do programa. E você irá concorrer aqui a uma consulta com o Mago Russo Guardião. E você notará a diferença de fazer uma terapia, né, com o Mago Russo Guardião. E essas terapias alternativas, complementares, ou dão tantos nomes para essas terapias, na verdade essas terapias vão tirar você da fila do SUS, vão tirar você daquela filinha chata, porque vão tratar você, preparar você para a vida e para as intempéries da vida, sem precisar se esforçar antes. As pessoas me perguntam às vezes, o Russo, quando é importante fazer a terapia? Eu digo assim, faça uma terapia, visite o psicólogo, visite o seu médico, visite quem você quiser, mas faça uma terapia, faça uma consulta, um tratamento antes de precisar. E agora, se você não quiser ir ao médico, você pode nos procurar, você pode procurar os terapeutas holísticos, que são conhecidos como terapeutas holísticos, integrativos ou complementares, enfim, títulos e nomes não diz nada, mas a atitude que temos quando tratamos você é que fala muito. Existe, por exemplo, a acupuntura, que você pode usar como um tratamento básico e não precisar de remédios e nem ficar doente. Também existe a medicina natural, tradicional, que nós falávamos há pouco, daquele chá, daquele remédio, daquele floral, inclusive, que você toma, que não tem contraindicação nenhuma, e você pode tomar o seu floral e vai mudar o seu comportamento. Mudando o seu comportamento, vai mudar a sua energia, mudando a sua energia, logo o seu corpo não perece. Porque, vamos falar agora uma coisa bem importante que temos aqui. Se você pegar e analisa um ser humano, então você divide ele em membros, tem braços, pernas, cabeça, tronco, né? Continuando a divisão, nós vamos chegar em órgãos. Então você vai ter rim, fígado, bexiga, coração, né? E ossos e a parte de carne. Então chegamos lá. Se continuar a divisão, nós vamos chegar a células. E se continuar dividimos, tudo isso é matéria. Se continuar dividindo isso, nós chegaremos a um lugar chamado moléculas. Chegaremos às moléculas. Se continuar a divisão, nós chegaremos aos átomos. E aí, a partir deste momento, se você continuar dividindo, nós chegaremos a uma coisa chamada energia. Então, subdividindo um ser humano em partes, como dizia nosso amigo Jack, você chegará a um lugar onde a matéria não existe mais, mas ela existe porque está aqui. E então chegaremos à parte energética. O que eu quero dizer com isso? Que nós, ali nos átomos, que estamos divididos em átomos, chegamos a um local onde existe um tipo de energia que é parecido com a mesma energia produzida pelo pensamento. Veja bem, e o pensamento normalmente dizemos que sai da mente, pode ser da mente também, apesar de que esta mente a que me refiro fica fora do seu corpo, é algo do Criador, é algo fantástico, é algo que cria você, é algo que dá sustentabilidade a um colapso energético que gera o seu corpo, só para você entender o que somos. E os cientistas acabaram de descobrir uma coisa muito interessante, que quando você analisa a energia emitida por um pensamento, logo é o mesmo tipo de energia que está contida dentro dos átomos. Olha que interessante isso. Então o que você pensa atrai semelhante. Sabe aquela historinha antiga de que semelhante atrai semelhante, que as pessoas falavam? Eu não gosto muito do meu amigo, não gosto muito da minha namorada, da minha esposa, o meu filho me incomoda muito. Semelhante atrai semelhante. Neste mesmo processo dos semelhantes se atraírem,
esses átomos, quando você pensa, atrai aquele tipo de átomo, aquele tipo de energia que compõe um átomo. Então, por isso dizemos que quando você pensa coisas desagradáveis, coisas que não são boas, coisas não boas que você não gosta, acontecem na sua vida. E isto para você não é legal. Então, o que devemos fazer? Como devemos fazer? Mudar a maneira que vivemos, a maneira de pensarmos, começar a entender diferente, e aí perceberemos que o que nos causa mal não é o que dizem para nós, não é o que fazem para nós, mas é a forma como ouvimos aquilo que nos falam, é a forma como interpretamos aquilo que nos fazem, que faz acontecer. Então, por isso, essas terapias integrativas, o reiki, por isso a acupuntura, por isso a medicina naturalista, a sua alimentação também, aquilo que você ouve das pessoas também. Então, assim, você pode mudar algumas coisas na sua vida. Vamos lá. Você muda a sua alimentação. Depois, você muda também as pessoas que você convive. Se alguém não lhe agrada muito, se alguém não é favorável, sabe o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte: você pode começar a escolher melhor as pessoas que você quer estar do lado, e aí, escolhendo melhor as pessoas que estarão do seu lado, também vai mudar o seu processo de vida. Por quê? Quando as pessoas começarem a falar coisas que você não gosta, quando você se senta com pessoas que você não gosta, você acaba também se alimentando desta energia dessas pessoas, e isso te fará mal. Por outro lado, se você avaliar o seguinte, quando você se cria num ambiente não muito agradável, você também cria uma coisa chamada de defesa, certo? Defesa do próprio organismo, do seu organismo. Então, assim também, aquela pessoa que se cria, por exemplo, você vê crianças que brincam no barro, andam descalço o tempo todo, jogando futebol, e tu vê aquela criança criada dentro de casa, ali fechadinho. Você percebe o seguinte, que aquela criança criada ali, na comunidade, brincando, correndo para lá e para cá, se divertindo, alegre, descalço, às vezes com chuva, com sol, parece que ela tem uma defesa do organismo mais forte do que a outra. E você também, se você conseguir se adequar e viver com o maior número de pessoas possíveis, mesmo que elas não falem o que você gosta, você vai acabar também se fortalecendo e, como um ser humano, se tornando inatingível pela energia negativa das outras pessoas. Então, com o tempo, você se fortalece. É onde essas terapias alternativas ou complementares, essas terapias te ajudam. Eu espero ter passado essa informação e que vocês tenham gostado. E agora, querido ouvinte, nós temos aqui para vocês uma surpresa. Nós temos aqui alguém lá de Chapecó, lá daquelas bandas do oeste catarinense, daqueles lados, e é uma pessoa muito especial. Ele está promovendo um evento chamado Expo Conceitual, e ele também é um grande terapeuta que traz para a atualidade hoje uma adequação das terapias antigas, das velhas terapias, das antigas, e também até dos conhecimentos encontrados nas escritas dos Vedas, né? Ele traz isso para cá hoje traduzido no nosso dia a dia, para o nosso momento, para a nossa ocasião. E vamos falar com ele nesse momento. Vamos lá. O Luiz, muito boa tarde, Luiz. Seja bem-vindo. Oi, boa tarde, Tacir. Obrigado por mais uma vez poder participar do programa. É uma honra estar aqui compartilhando um pouco do trabalho não só nosso, mas também de diversos homens e mulheres aí que contribuíram para que nós pudéssemos chegar até aqui. Então, realmente uma ótima tarde, final de noite a todos, e obrigado por estar aqui. Olá, Luiz. Vamos lá, então. Vamos trazer para o nosso querido ouvinte aqui da Rádio Mais Alegria, com muita alegria, né, Luiz? Como nós sempre fazemos tudo com muita alegria. Verdade, Até as coisas que nós não gostamos, nós fazemos com alegria, né? Diz que fazer sorrindo fica menos difícil, né? É verdade, é verdade. Então, nós estamos aqui hoje comentando e provocando o ouvinte para falar de uma coisa que nós vamos... Inclusive, eu acho que bate muito com as suas terapias e com sua forma de colocar essas situações,
que é a situação dos conhecimentos, os primeiros conhecimentos escritos, né, que é dos Vedas, que são as primeiras literaturas do mundo em absoluto, né, que eles acham, aliás, pelo que a ciência até hoje descobriu, e antes deles não existiam outros livros, a gente não tem conhecimento de outros livros antes, né, e poucos sabem que foram postos, dessas escritas, né, que foram encontradas, e da existência da civilização, que eles vieram antes até da Mesopotâmia, antes do Egito, antes da Grécia, antes da China, né? Mas estão lá, e aquelas mesmas teorias, aquelas mesmas que eles trazem daquelas escritas, parece que a ciência hoje vem descobrindo isso, e já existia. Então, quer dizer, a ciência não vem descobrindo, a ciência vem reconhecendo, talvez, né? Sim, então, começamos a falar por aí, Luiz, o que tu me diz disso? Sem dúvida. Na verdade é o seguinte, existem muitas coisas que são, às vezes, construídas de forma empírica, mas se tornam sabedorias milenares. Juntando todos esses padrões, essas interpretações, principalmente reconhecimento desses padrões aí que são comuns dentro do convívio social, dentro dos sistemas, sejam eles familiares, sociais ou organizacionais, trazendo esse conhecimento do passado, que é empírico, junto hoje com uma série de novos conhecimentos advindos, não só, mas também da neurociência, nós conseguimos dar uma releitura e termos muito mais precisão, muito mais efetividade, muito mais pragmatismo em reconhecer esses padrões limitantes e fazer a alteração deles para que as pessoas possam experienciar e viver a vida que elas quiserem. Sem dúvida alguma, eu gosto muito, como eu acho que devo ter citado no último programa, eu gosto muito de uma ideia que diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, que é uma passagem bíblica. Eu acho muito importante isso, porque quanto mais pessoas trazendo as suas experiências, o seu conhecimento, né, mais fácil é nós termos uma visão muito mais clara e precisa do território, das situações, dos sistemas. Maravilha. Falando nessa mesma linha, Luiz, o que você entende, por exemplo, numa constelação familiar? Constelação familiar está muito na moda agora, o pessoal está fazendo bastante, né? E faz parte das nossas terapias, então nós estamos falando dela. O que você me diz que a constelação familiar traz no momento hoje de novo? Qual que seria a função dela? Olha, assim, na verdade, a constelação familiar em si de Bert Hellinger, inclusive eu também, no passado, há 10 anos atrás, eu me tornei constelador. Então, as constelações de Bert Hellinger, elas, na verdade, são atuais porque elas refletem as ordens dos sistemas, as ordens entre equilíbrio e dar e receber, as ordens do amor. Então, elas são atuais porque, realmente, a humanidade evolui, mas nós precisamos respeitar quem é um pai, quem é a mãe. Nós precisamos que, por exemplo, quando um filho assume um papel de pai, fica ruim, né? Quando um pai não dá ao filho o que ele precisa, também é alguma coisa que falta nesse sistema. Então, independente do trabalho de Hellinger, essas ordens no amor, essas ordens nos sistemas, esses equilíbrios entre dar e receber, essas posições que precisam ser assumidas, elas são extremamente importantes, independente do momento da história que se viveu, tanto do passado ou quem sabe daqui a 100 anos. Elas são extremamente importantes. O que é que muda? Muda, talvez, e eu destaco aí uma das coisas que nós trabalhamos, que é a terapia neurocientífica, que também integra os sistemas Hellinger, e ela também vai ser falada na Expo. Nós vamos entregar muitos recursos aí para colaborar realmente com os outros terapeutas, né? Trocando com eles, recebendo também informações e passando informações. Então o que muda? Muda depois que nós percebemos uma desordem, aliás, melhor dizendo, uma desordem no sistema. O que muda? Muda como trabalhar isso de maneira muito mais rápida, muito mais precisa, e entendendo como funciona o cérebro para reconhecer esses novos padrões. E aí eu destaco, sim, né, a plasticidade neural como uma das ferramentas de compreensão dessa alteração, mas também eu gosto muito nesse contexto do trabalho de Bernie Teaser, que falou sobre o equilíbrio também em dar e receber, e utilizava uma técnica que eu trabalho e entrego ela, chamada fornecedor e receptor, mas também destaco o trabalho
de Richard Bandler, em que se fala sobre modalidades e submodalidades, ou seja, a alteração dessas crenças, desses padrões limitantes, alterando a estrutura dessas memórias limitantes, a estrutura dessas experiências, né? Que elas são construídas pelos 5 sentidos. E também integrando, não querendo parecer complexo demais, não é meu objetivo, mas dizendo que integrando a esses sistemas de Hellinger, e com essas novas técnicas, aí eu destaco também o trabalho que eu acho muito bom, muito legal, eu gosto muito do trabalho do psicólogo social, Dr. Lucas Derks. Também nós integramos essa técnica que nós também chamamos de terapia neurocientífica, que é a psicogeografia. Mas a psicogeografia, ela trabalha também a partir do trabalho do Dr. Richard Bandler, que são as modalidades e submodalidades da programação neurolinguística. Então, eu acho extremamente interessante, porque olha que legal. Se descobriu hoje que até há um tempo atrás tem muitas pessoas nos ouvindo que acham que olha, Itacir, eles têm teu telefone aí, né? Tem sim. Então vão te ligar. Uhum. Presta atenção que vão te ligar. Sim. Ouça bem. Então, só para falar do telefone também, pode ligar aqui no 3209-4755, aqui da rádio mesmo, tá? Pode mandar ligar aqui. Olha o que eu vou falar. A pessoa vai ficar meio, né? No mínimo com a pulga atrás da orelha, mas tem gente que vai te procurar, Itacir, vai vendo. Olha só. Até um tempo atrás, se acreditava, por exemplo, que um sentimento indesejado, eu vou citar um caso bem típico, tá? Bem típico. Um cônjuge que, de repente, sendo homem ou mulher, começa a ter desinteresse pelo seu próprio cônjuge e interesse por outra pessoa que não é o seu cônjuge. Até um tempo atrás, a desculpa que se usava, e também fazia sentido essa desculpa, porque era o que se tinha de conhecimento até então. Foi mais forte do que eu, simplesmente aconteceu, não sei o que aconteceu de errado, parei de amar você e comecei a amar outra pessoa, né? Então, até um tempo atrás, se dizia isso e até poderia fazer sentido realmente, porque eram os recursos que se compreendiam até então. Hoje, utilizando essas técnicas e a integração desses trabalhos, eu vou lhe dizer algo neurocientificamente falando, que é isso que atualizou, tá, as técnicas. Destaco ali o trabalho da doutora Anne Cuddy, uma delas, né, doutora Anne Cuddy, neurocientista de Harvard, que ela descobriu que quando nós alteramos a fisiologia ou as nossas construções, a neuroquímica segue isso. Ou seja, quando nós começamos a sentir ou não alguma coisa por alguém, na verdade é uma construção e a neuroquímica, né, ela dá aporte a isso. Ela dá aporte, ou seja, ela valida isso. Ou seja, se nós alteramos a construção, a química segue. Em síntese, deixa eu simplificar mais, para ficar claro do que eu estou falando. Por exemplo, em aproximadamente 5 minutos, é possível alterar essa construção na mente da pessoa e ela volta, se ela tiver interesse realmente em restaurar o seu relacionamento, né? Então, se ela tiver interesse em restaurar o seu relacionamento, em 5 minutos, olha só, Itaci, não é 5 minutos, porque nós estamos falando de uma constelação familiar em 5 minutos. Nós estamos falando de construções, né? Estrutura de experiência, não de conteúdo, né? Existem 2 coisas que nós trabalhamos e que a maior parte dos terapeutas trabalham um conteúdo de memória limitante, conteúdo de experiência. Nós trabalhamos também, mas eu vou lhe contar uma coisa. Se você compreende como elas são construídas, e daí eu destaco a estrutura das experiências, é muito mais rápido. Você não precisa perder tempo elicitando conteúdo. É mais fácil você alterar uma estrutura que automaticamente muda completamente a sua relação com aquilo, né? E além disso, a neurociência provando que você alterou a construção, a neuroquímica segue. Então, em síntese, né? O que eu quero dizer com isso? Quando nós reeditamos essa construção, é possível em 5 minutos, se a pessoa tiver interesse em restaurar o seu relacionamento, é possível nós alterarmos essa construção com exercícios, exercícios que a pessoa está consciente, né? E ela fazendo esses exercícios, ela volta a sentir amor pelo seu cônjuge e nós também, para ajudar, se ela quiser, nós podemos fazer com que ela tenha repúdio pelo ou pela amante, entendeu? Por quê? Porque alterou a construção, olha que coisa interessante, ou seja, não é mais a construção, não é mais a neuroquímica que dirige a vida das pessoas, é simplesmente a construção. E as técnicas que nós temos, elas alteram a construção e a neuroquímica segue a construção. Então, alterou a construção, a química vai atrás. Ou seja, nós não precisamos nem ser reféns mais de construções, se nós quisermos assim, né? Nem refém mais de uma construção,
uma construção química, né? Olha, eu estou sentindo algo muito forte porque eu não queria sentir. Não quer mais sentir? Vem aqui que a gente resolve. E do que nós estamos falando? Nós estamos falando de alteração de estrutura de construção, estrutura de memória, estrutura de experiência, tá? E é isso que eu destaco, o trabalho dessas PhDs de neurociência, mostrando que alterou a estrutura, a química só segue, a química fica subordinada à construção. Eu não quero ser muito complexo, sabe? Entendido. Eu sei que nós estamos falando de algo disruptivo, extremamente inovador e extremamente complexo. Eu sei, mas eu estou tentando ser o mais simples possível, dizendo que alterou a estrutura, o sentimento vai atrás, ou seja, a neuroquímica do sentimento segue. Quer dizer, é uma fórmula mecânica, que você na hora vê como mecânica, mas tem um efeito químico, né? Neuroquímico, de alteração de sentimentos. Parece loucura, mas isso é neurociência de última geração. Isso bate com o procedimento, isso bate com o procedimento, né? Por isso que eu digo, nós temos o conhecimento de vanguarda, né, aliado a uma série de padrões que no início foram empíricos, mas que hoje refletem uma série de verdades. E a neurociência atualizando uma série desses padrões, deixando eles mais precisos, mais fáceis, mais claros e o mais interessante, agregando novos conhecimentos e novos recursos para que essas soluções se tornem muito mais rápidas. E isso parece que está dentro daquela linha de, por exemplo, você está deprimido, aí de repente você bota os ombros para trás, o peito para frente, levanta o pescoço ao altura da cabeça. Vírgula, né, vírgula. Se ela já não debilitou, porque uma das coisas terríveis é que pelo fato das pessoas não compreenderem como funciona o seu cérebro, elas acabam se debilitando neuroquimicamente. Aí, normalmente, depende em que nível está essa debilitação, ela vai precisar de ajuda médica para que esse médico dê a medicação e ela possa, então, ter uma ajuda para sair disso. Nunca descartamos o médico. Isso que tu falaste, por exemplo, é o trabalho também, uma das pesquisas de Anne Cuddy, que ela mensurou, inclusive, a saliva para mostrar que mudava completamente a neuroquímica desses pessoas que eram entrevistadas e mudava a fisiologia. Então, ela mostrou que isso ocorre, que a nossa fisiologia e mais uma série de outros cientistas mostram que nós alterando o nosso padrão, nós alteramos quem somos. Então, isso é absolutamente verdade. Vírgula. Se não houver um comprometimento químico, ou seja, se a pessoa não está experienciando já uma ansiedade generalizada ou uma anedônia, que é uma depressão profunda, porque já debilitou. Porque entendam isso, né? Esses dias eu atendi uma pessoa, atendi uma veterinária, não importa de qual lugar do planeta, ou qual planeta ela seja, só um pouquinho. Sim, e ela disse assim para mim, olha, meu Deus, eu sempre quis ter equilíbrio emocional, mas eu falei para ela, não, mas agora, a primeira coisa que tu tem que entender é que equilíbrio emocional não se consegue só com a psique. Não, ok, eu vou simplesmente alterar os meus padrões e resolver. É verdade, desde que você não esteja com a segunda perna capenga, que é a perna neuroquímica. Se a pessoa já debilitou quimicamente falando, a força tração para uma série de estados sem recursos, só vendo as piores coisas, só enxergando as coisas ruins, os cenários ruins e tendo total falta de motivação, força para levantar de uma cama. Ou seja, mesmo que ela tenha toda a boa vontade do mundo de alterar padrões, quimicamente ela está debilitada. Mas tem um ditado que eu gosto muito de falar, que é o seguinte, quando você é um martelo, tudo que você enxerga na sua vida é um prego, entendeu? Então todo mundo é prego. Então, em síntese, a maior parte das coisas que nós vemos é as pessoas dando significado, isso é verdade também, mas não é absolutamente verdade, é por isso que eu gosto de diversos mapas, as pessoas dando significado aos eventos e às situações e aos quadros que são analisados ali, inclusive até médicos dando diagnóstico, eles dão significado àquilo com os recursos que eles possuem, né? Então, por exemplo, o médico, quando ele vê uma pessoa debilitada, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que ele sabe fazer, ele vai entender que há uma debilitação e vai corrigir essa debilitação quimicamente falando com medicamentos. O que também, quando é químico, é extremamente importante. Em contrapartida, normalmente um médico não vai, por exemplo, alterar as construções que levaram a pessoa a experienciar aquele quadro, que foram debilitando, que foram hiperacelerando o seu cérebro e fazendo com que ele houvesse, por exemplo, que nem uma empresa, então, que nem a conta bancária do pessoal que está nos ouvindo. Imagina a conta bancária que você tem, né? Se você gastar mais do que você coloca lá, você vai ficar zerado, e se você tem limite no banco, vai ficar devendo, vai ficar negativo, né? Exatamente. É mais ou menos assim o nosso cérebro. Quando você experiencia
uma série de estados sem recursos que te tornam extremamente ansioso e outras coisas mais, né, que gastam demais e você não tem tempo de descansar, restaurar, fazer exercícios, cuidar da sua saúde, para aquelas pessoas que têm predisposição, e a Organização Mundial da Saúde diz que em algum momento da vida 50% da sociedade vai ter esse problema, então a Organização Mundial da Saúde diz que em algum momento da vida uma pessoa a cada 2 vai ter problemas psíquicos, entendeu? Então, muita gente tem predisposição a essa debilitação. Em síntese, se, digamos, o problema for só psíquico, o que nós fazemos resolve na hora. Se o problema não for só psíquico, porque debilitou, porque gastou mais do que arrecadou, né? Mais do que foi capaz de colocar de serotonina, por exemplo, um dos hormônios no cérebro, o que acontece? Aí ela debilita. Então não é só alterar o padrão que vai reverter um quadro, mas em contrapartida, se só resolver o problema químico, neuroquímico, que é dando uma medicação, por exemplo, um inibidor de recaptação de serotonina, que é um antidepressivo, se só resolver o problema químico, o que vai acontecer? Os padrões que levaram ela para aquela patologia vão fazê-la reincidir. Então, para haver uma ação integrada, independente de ser ou não químico, precisa do terapeuta. Por quê? Porque o terapeuta é que vai alterar os padrões para que não haja reincidência. Entendeu? Sim, o terapeuta é que vai fazer com que a pessoa não reincida, se ela realmente já chegou no ponto de que houve um comprometimento neuroquímico, que ela precisa realmente de medicação. Mas se não, automaticamente, só mudando esses padrões já resolve. Mas se só resolver o problema neuroquímico e não alterar os padrões, ela, meses depois, ela terminou o tratamento, 4, 5 meses depois, ela tem uma reincidência. Por quê? Porque ela voltou a ter os padrões que acabam debilitando ela e levando para aquele quadro. Exatamente. Eu consegui ser claro? Lógico, mas bem claro. E é bem simples de se entender isso, né? Ele não está produzindo o neurônio necessário, logo o sistema sináptico dele não está funcionando adequadamente, então é por causa da lesão. Então é necessário um produto ali para reativar, né? No caso, ele tem gasolina, tem tudo, mas o óleo já está sujo, já está engripando ali, então tem que trocar o óleo, né? Usando essa metáfora nesse sentido, exatamente. Uhum. Nós estamos sempre passando aqui para o nosso ouvinte o porquê usar as terapias. Por que usar essas terapias integrativas? Por que usar esse novo conceito de medicina? Na verdade, ele não é um novo conceito, ele é um antigo, e bota antigo nisso. Ele vem junto com a história, isso foi os primeiros princípios. Sim. Por isso eu falava no começo aqui dos Vedas, né, das escritas deles, mas nós também temos aí situações bíblicas que falam histórias e quanto metáforas de milhares, de 7, 8, talvez 9 mil anos atrás, né? Então, no caso, Bíblia 1565 a.C., por Moisés no Ermo, o livro... deixa eu fazer uma brincadeirinha, acho que ninguém sabe essa. Sim. Vocês sabem qual é o livro mais antigo da Bíblia? O livro mais antigo da Bíblia? Chute aí, qual vocês acham que é o mais antigo? Vamos dizer que seja Enoque. Não, na verdade o livro mais antigo da Bíblia é Jó, antes de Gênesis. Uhum. Jó foi escrito antes de Gênesis, só que a Bíblia não está em ordem cronológica. Não está. Interessante, né? É bem interessante. Aliás, tudo que vem, na verdade, tem um pouco de bíblico, apesar das alterações que ela sofreu na época de Constantino, né, apesar de que fizeram com ela, mas sempre tem. Mas meu grande irmão, amigo aí, lá de Chapecó, o Luiz, vamos falar o seguinte... A Expo Conceitual mudou a data, né? E nós justamente por isso, né? Para podermos adequar a preletores que vêm até de fora do Brasil, para podermos, até a data de 7 a 9 de setembro, estávamos com algumas dificuldades ali para fazer algumas integrações. Inclusive, algumas pessoas que estão para vir de fora do Brasil, elas também querem participar das nossas formações. Uma delas é a imersão em neuroperformance e outros acompanhamentos. Então, elas teriam que ficar também muito distante, né? E mais de 40 dias no Brasil para pegar as duas coisas. Então, em função de uma série de adequações para poder fazer com que ela já se torne mais efetiva e consiga atender o maior número de pessoas e fazer com que haja realmente esse casar aí das formações com a feira e também justamente para dar mais prazo,
para que as pessoas possam se preparar para vir, conversando com todos os nossos parceiros organizadores e com os nossos clientes que já haviam comprado espaços na feira, né? Eles também acharam uma boa ideia, graças a Deus, falta uma ou duas pessoas só para nós falarmos, mas a princípio todos os outros concordaram e está indo bem, sabe? Ou seja, parece que, graças a Deus, ficou melhor que a encomenda. E também, claro, eu confesso que é a minha primeira experiência com uma feira, graças a Deus ela está indo muito bem, tá? As pessoas já compraram a ideia e o conceito. Luiz, eu queria encerrar o programa aqui, que nós estouramos o horário. O Anderson está apavorado aqui, diz que vai ser demitido por causa de nós. Nós vamos voltar na próxima sexta-feira aqui, transmitindo para o ouvinte mais assuntos e vamos falar bastante sobre a feira daí, tá bom? Luísa, muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e uma boa tarde. Os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 24 de agosto de 2018. Vamos ao destaque do dia. Uma ação unificada em todo o país para combater crimes contra as mulheres. Mais de 6 mil policiais participaram da Operação Cronos. E mais de 1.000 pessoas foram presas. Márcia Fernandes. Foram 1.029 presos e 75 adolescentes apreendidos. Eles são suspeitos de terem matado mulheres e de cometerem crimes de violência contra a mulher. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Governo planeja a interiorização de mais 600 imigrantes venezuelanos para o Rio Grande do Sul. E vamos falar do alerta do Ministério da Saúde para o surto da doença de Chagas no interior do Pará. Graziela Mendonça. O açaí faz parte da base alimentar de quem vive no Pará, mas esse alimento, se não for bem higienizado, pode esconder um grande perigo, a doença de Chagas. Falta só uma semana para o fim da campanha de vacinação contra a pólio e o sarampo. E 4 milhões de crianças ainda precisam ser vacinadas. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. Para combater os assassinatos e crimes contra as mulheres, mais de 6 mil policiais de todo o país participaram hoje da Operação Cronos. Suspeitos foram presos, além da apreensão de armas e drogas. Essa foi a primeira operação integrada nacional com a participação do Ministério da Segurança Pública. A Operação Cronos ocorreu em todo o país. Segundo a última atualização, no final da tarde desta sexta-feira, foram 1.029 presos e 75 adolescentes apreendidos.